E no vídeo de hoje eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui para trazer uma nova perspectiva que eu tive aí sobre como você deve calcular o seu nakshatra de nascimento ou nakshatra lunar, né, pela astrologia védica. Muitas vezes quando eu estava analisando o mapa de outras pessoas que eu conheço e até de pessoas aí que pediram para mim fazer o mapa delas e eu acabei fazendo, e diversos outros mapas que eu já fiz na minha vida, eu percebi que existia uma confusão entre calcular planetas no geral na perspectiva do Ayanansha do centro da Via Láctea e o Ayanansha Lahiri. Porém, nos últimos tempos aí eu percebi que tem um Ayanansha correto, na minha perspectiva, para se fazer o cálculo do nakshatra da Lua, certo? E esse Ayanansha é o Ayanansha Lahiri. Já vou falando aqui diretamente que é o Ayanansha Lahiri. Apesar de eu usar o Ayanansha Galaxy Center para fazer os mapas, e eu já ter dito aqui no canal de que o Galaxy Center seria o melhor Ayanansha e ainda é o melhor Ayanansha, o Ayanansha mais preciso realmente, astronomicamente. Quando a gente fala aí de calcular o Jamna Nakshatra, que é o Nakshatra da Lua, na astrologia védica existe um padrão, existe um porquê de que aqueles nakshatras estão naqueles lugares. E no antigo livro da astrologia védica, que é o de Parashara, e nos antigos livros aí, tanto de Jaimini, dos astrólogos mais antigos, eles usavam aí o Ayanansha Lahiri para fazer os seus cálculos, e foi assim que foi definido a base de nakshatras. Então, por exemplo, foram esses antigos astrólogos que trouxeram esse padrão de nakshatras que existe hoje. Então, se, por exemplo, Kritika está de 27,40 graus de Áries até 10 graus de Touro, foi porque foi definido por esses antigos astrólogos. Os nakshatras, eles são privativos da astrologia védica. Não existe nakshatras na astrologia ocidental. Portanto, quando a gente está falando de calcular a mente da pessoa, que digamos que é o ponto mais importante do mapa da pessoa, tanto na perspectiva lá da Índia, quanto para qualquer um que estiver usando a astrologia védica, você deve se basear no Ayanansha Lahiri principalmente. Claro que, por exemplo, vão ter algumas situações em que a pessoa ela tem o nakshatra de nascimento aí, da Lua, entre dois nakshatras, e isso daí vai ficar meio mesclada a energia dessa pessoa. Então a minha interpretação sobre tudo isso é assim: você, quando tem aí o nakshatra baseado no Galaxy Center, nos últimos 2 graus de um nakshatra, você vai ter a energia mesclada. Você vai ter uma pequena influência aí do nakshatra do Galaxy Center. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí bem interessante que eu analisei no mapa do meu primo, que eu fiz o mapa dele e eu observei essa questão aí. No Galaxy Center ele tem a Lua a 24 graus de Áries, ou seja, teoricamente está em Bharani. Porém, no Lahiri ele tem a Lua a 27 graus de Áries, ou seja, ele vai ter a Lua em Kritika. Então, assim, eu analisei o mapa dele e analisei ele em si, e ele tem a energia mais proeminente de Kritika. Dá para falar que o nakshatra de nascimento dele é Kritika. Porque assim, quando a gente fala do nakshatra da Lua, você tem um nakshatra, é o seu nakshatra de nascimento. Então, nos livros antigos, quando se fazia interpretações sobre as previsões da pessoa, se baseava-se no nakshatra de nascimento. Então, não existe isso de você ter 2 nakshatras de nascimento. Por exemplo, no caso dele, ele vai ter, eu sou meio Bharani e meio Kritika. Não, não existe isso. Você é um nakshatra, certo? Então, no caso dele, ele é Kritika. Por quê? Porque o Lahiri está apontando que ele é Kritika. Se o Lahiri está apontando o seu nakshatra lunar, esse é o seu nakshatra lunar. Basicamente, essa é a conclusão do vídeo. Porém, se no Galaxy Center, que é o outro Ayanansha, não é o Lahiri, apontar que você está aí nos últimos 2 graus do nakshatra anterior, do que está apontando o Lahiri,
você tem uma pequena influência desse nakshatra. Alguma coisa ainda desse nakshatra vai ter aí no seu comportamento, na sua personalidade, mas esse não vai ser o seu nakshatra objetivamente em si, entendeu? Porque isso é muito importante, o nakshatra de nascimento, porque ele é a chave do mapa. Então, se você não tem claramente na sua cabeça qual que é o seu nakshatra de nascimento, as coisas ficam meio perdidas aí, as coisas ficam meio nebulosas, você fica meio confuso. Tanto a pessoa que está vendo o seu mapa, quanto você que está interpretando o seu próprio mapa. Então é bastante importante isso daí, observem isso. Eu aponto aqui para vocês aí usarem o Galaxy Center, e ainda aponto, usem o Galaxy Center, porque ele é o mais importante, ele é o mais preciso, mais preciso. Porém, para calcular o seu nakshatra da Lua, use o Lahiri. Agora, para fazer cálculo de Characarakas, que são aí os Atmakaraka, Dharakaraka, tudo mais, esses 8 Karakas, vocês usem aí o Galaxy Center como base, tá? Então, assim, não use aí o Lahiri, porque o Lahiri, para isso, ele vai ser impreciso. Então, você vê, né? Para algumas coisas o Lahiri ele funciona bem, para outras o Lahiri não funciona, para a maioria das coisas. Para precisão, o Lahiri é horrível. Então, ele não vai ser bom para Characarakas, entende? Porque precisa de precisão para calcular essas coisas. Agora, para calcular o nakshatra da Lua, o Lahiri é o mais preciso. Por quê? Porque a base de cálculo que foi usada para definir os nakshatras foi baseado no Lahiri. Então o Lahiri ele vai ter uma precisão melhor. Digamos que nem uma precisão, é mais a objetividade mesmo. Porque quem colocou as regras do jogo usou o Lahiri. Então não tem o que fazer, entende? Agora, quando a gente fala de Characarakas, Jaimini já não é uma coisa muito ligada a essa astrologia tradicional. O Jaimini ele já é um astrólogo meio que desviado da astrologia de Parashara. Então, digamos que ele não tem tanto a ver. Então esse aí era só um vídeo rápido mesmo para falar sobre isso. Pretendo aí voltar com os vídeos aqui para esse canal. Fiquei parado durante um bom tempo aí, mas logo eu vou estar falando de vários assuntos, principalmente de astrologia védica. Um abraço para vocês, até a próxima.